Graça e paz a todos. Tudo bem? Eu espero que sim. Que essa sua vida seja uma vida proveitosa, aproveitada na essência do grande Criador. Que a sua vida não seja simplesmente uma passagem vazia aqui embaixo, mas que você tenha deixado raízes tão profundas que mesmo que alguém queira cortar as suas árvores, as raízes denunciaram: você esteve aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero mesmo que esteja tudo bem, tudo na perfeita ordem. E aí? Vamos vir das águas? Estão aí as águas, ó. Temos uma reflexão hoje. Eu espero que você compreenda que às vezes a reflexão ela demora um pouco mais para a gente chegar num assunto, tá? Vou utilizar essa mesma Bíblia que eu tenho utilizado, nova tradução na linguagem de hoje. Espero que você acompanhe a leitura. Se não puder acompanhar a leitura, que você ouça com atenção e depois você marque com a sua caneta ou pause o celular no vídeo ou computador que for no vídeo, no momento que eu vou citar os versículos e o capítulo, para que você possa depois fazer uma abordagem, tá bom? E eu peço que você faça isso porque hoje vai ser 2 livros diferentes. Será um vídeo diferente. Vou pegar 2 livros diferentes de 2 apóstolos diferentes que tinham 2 visões diferentes para falar do mesmo tema, tá bom? O primeiro apóstolo que eu vou citar aqui é o apóstolo Paulo. Então eu vou até o livro dos Romanos, Novo Testamento, carta aos Romanos. Eu vou fazer a leitura do capítulo 13, capítulo 13, verso 13, tá bom? Vamos lá então, apóstolo São Paulo, carta aos Romanos, o capítulo é o 13 e o versículo é o 13, tá bom? Talvez até estique um pouco mais, mas é o 13, tá bom? Já marquei aqui com uma peninha de papagaio. Marquei aqui, papagaio de Curitiba, né? Romanos 13, 13. Acompanha esse versículo aqui, ó. Diz assim, ó. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras, de bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas e nem ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da sua natureza humana. Então eu li o 13 e o 14, tá? Capítulo 13, versículo 13 e 14. Carta aos Romanos, tá bom? Ótimo! Estamos tratados assim? Essa foi a visão do apóstolo São Paulo sobre este assunto de hoje. Agora, já dei um pause aqui para você anotar bem. Nós vamos para a carta do apóstolo São Pedro, tá bom? Vamos lá para o apóstolo São Pedro. Primeira carta do apóstolo São Pedro. Primeira carta do apóstolo São Pedro, Novo Testamento. É o capítulo 2. O capítulo 2 da carta de São Pedro. E o versículo é o 11 em diante. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 11 em diante. Acompanha comigo a leitura da visão do apóstolo Pedro sobre este assunto. O subtítulo está aqui: A conduta do cristão. Queridos amigos, lembrem vocês que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra com a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações. E assim, louvem a Deus no dia da sua vinda. Até aqui. Então vamos lá. Aqui eu li o 11 e o 12, tá? Vamos novamente fazer a recapitulação.
Vamos recapitular. Fica difícil de eu falar uma palavra tão difícil dessa, né? Eu que tenho problemas de dicção. Primeiro livro que a gente leu foi nos Romanos, a visão do apóstolo São Paulo nos Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. E aqui estamos na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e lemos o 11 e o 12. E você achou alguma coisa parecida nesse texto? Se você não achou, ao escutar esse texto, a leitura do texto, peço que você depois confira e leia novamente. Vou deixar a Bíblia aqui do lado. O tema é um só. Está caindo galho aqui, ó. Está caindo galho, às vezes escurece, clareia, conforme o sol bate nas árvores, né? O tema é um só. Vida exemplar. Vida exemplar. É o título que está aí na reflexão de hoje. Uma vida exemplar. O que é uma vida exemplar? E mediante esse texto aqui, eu quero te dizer para você que às vezes você escutou outro sinônimo para a vida exemplar. Talvez você conhecia como bom testemunho, bom exemplo, boas obras. E você fica se perguntando, é importante para a salvação? A gente se salva com bons exemplos, bons testemunhos, boas obras. Isso salva? Vai salvar a gente? Isso vai contar para a salvação na vida eterna? Essas boas obras, esse bom testemunho, esse bom exemplo, essa boa conduta, esta vida exemplar, ela será como um saldo positivo na balança divina quando a gente for pesado diante da nossa conduta, a nossa vivência, a nossa existência? Sim e não. Primeiro que sim. Não adianta você dizer que é salvo, que é convertido, que ama Jesus Cristo e que crê. Porque os demônios também o fazem e estremecem. E não, porque as obras em si não salvam a gente. As obras, o bom testemunho, a vida exemplar, não vai nos levar ao céu diretamente. A nossa ida para a nova morada, a eternidade com Cristo Senhor nosso, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Mas é muito importante termos uma vida exemplar, ilibada, apesar de ser impossível que ela seja 100% ilibada, 100% correta. Muito se escutou aí ao longo dos anos, tenha um bom testemunho, o importante é o teu testemunho, porque se você não tiver bom testemunho, você será punido, punida. Se você não tiver um bom testemunho, um bom exemplo, você será cortado do nosso meio, você será mal visto, mal falado, não terá boa fama, e essa sua vida, que não é exemplar, que não é de bom testemunho, já está te garantindo o teu passaporte para o inferno, para a condenação. Muito você escutou isso. Você escutou isso para a sua vida, mas também para a vida do próximo. E os textos que estão ali, elas nos dão um exemplo de que tanto o apóstolo São Pedro, que é o apóstolo dos judeus, da lei, do povo de Israel, dos que eram os originais, tanto quanto o apóstolo São Paulo, que era o apóstolo dos gentios, anunciou a graça e o caminho, que é Jesus Cristo, para aqueles que não o buscavam de coração sincero, que eram povos estranhos, aqueles que viviam nas bebedeiras da vida, nas idolatrias, nas imoralidades e em todo tipo de engano. Paulo anunciou para nós, gentios, que não somos os originais de Israel. E Pedro anunciou Cristo para os originais de Israel, a casa amada e prometida de Israel. Mas os dois, em dois textos diferentes, chegam ao mesmo assunto.
Se você agora é um cristão, é uma cristã, é um homem cristão, uma mulher cristã, você tem que dar frutos de bom sabor. Tem que dar exemplo. Você tem que ser a luz, como essa luz que bate aqui do sol no meio das árvores, penetra aqui e clareia a palma da minha mão. E você tem que ser a sal da terra. O apóstolo Pedro ainda fala que quando alguma pessoa for lançar em rosto alguma coisa contra você, ela vai lembrar das suas obras, das suas atitudes, do seu comportamento, da sua vida exemplar. E isso conta muito no julgamento do próximo para com você. Ah, mas o que tem a ver a vida do próximo com a minha vida? Muito bem. A sua vida tem que ser exemplar, não para que você compre o próximo, para que ele te inveje, te idolatre, te santifique e te coloque como o mártir dos mártires. Mas a tua vida particular, ela tem que ser exemplar, para que você lance o cheiro de Cristo. E isto não é ambição, isso não é ganância, isso não é hipocrisia, isso não é santarrice, não é religiosidade, falsa religiosidade, como estão dizendo aí, o movimento dos desigrejados diz, os que não querem nenhum compromisso com Jesus Cristo. Eles dizem, isso é falsa religiosidade. Mas muito bem, o que é um testemunho? O bom testemunho, a vida exemplar. É o cabelo comprido? É a bermuda? É a calça comprida? É o vestido comprido? É o brinco, o piercing ou a tatuagem? É a camiseta do futebol? O que é o mau testemunho? E o que é o bom testemunho? Quando o apóstolo instrui as mulheres lá, junto a Timóteo, Tito e aos outros discípulos, ele fala sobre a aparência. Muitas vezes ele diz sobre a aparência. Ele diz alguma coisa para nortear a preocupação momentânea, homens e mulheres. E pegando as mulheres como exemplo, ele fala que, que as boas obras das mulheres, que as virtudes de uma mulher virtuosa, cristã, moral, íntegra, não sejam essas vaidades em excesso, como uns ouros e colocam nos trançados fitas de ouro, e brincos em excesso, e excessos de piercings e vestidos caríssimos. Hoje, se o apóstolo estivesse aqui, ele diria assim, que o teu bom testemunho não seja aquele carro que custa 150 mil, 200 mil reais, que você tanto quer comprar, ou que você já comprou por aí e está mostrando para todo mundo. Que o seu bom exemplo não seja aquele vestido que custou quase 1.000, aquela TV que custou 4 mil, você está pagando o carnê. Que o seu bom testemunho não seja aquela casa que custou lá 300 mil reais, 400 mil reais, que você comprou lá numa vilazinha humilde, e você pinta ela a cada 6 meses de cores diferentes, ou dá uma renovada nela, para mostrar o teu status. Que o teu bom testemunho não seja um terno caro, prateado fosforescente, cor laminada. Que o teu bom testemunho não seja a aparência, porque a aparência, ela se vai. A vaidade. As pessoas pensam que vaidade é colocar um brinco, vaidade é passar um batom, vaidade é isso, é aquilo. E vaidade é algo que se vai, que vai ficar aqui embaixo, não vai fazer parte da tua vida espiritual lá no céu, da nova vida. E isso não é bom testemunho. O teu bom testemunho é seguir a hospitalidade. Seja hospitaleiro, hospitaleira. É falar o bom dia, é falar o boa tarde. É escutar aquele que precisa escutar. Aquele que quer muitas vezes abafar, não quer que você fale. Ele quer falar só, ele quer desabafar, jogar para fora. E você não quer. Você pega o celular, vai, deixa a pessoa gravando o áudio lá e vai mexer noutra coisa. Depois, volta e meia, vai lá, pega a conversa da pessoa, dá um joinha, dá um oizinho, um coraçãozinho, para fazer de conta que escutou, e nem escutou. É aquele vizinho teu que quer conversar com você lá sobre um assunto lá, pede um conselho, você, não, olha, eu não vou me meter nessas coisas, porque isso, porque aquilo, eu sou neutro, eu sou neutra.
bom testemunho, vida exemplar, boas obras, são indiferentes da tua posição social, são indiferentes da tua formação ideológica, são indiferentes da tua raça, da tua cor, da tua crença. A tua crença, a tua fé é em Jesus Cristo. Mas é diferente de como você crê nele. O teu bom testemunho fala muito. Está passando aqui em cima de nós hoje um helicóptero. Eu já vi pastores, padres e religiosos que compraram um helicóptero para dizer que iriam fazer deste veículo de transporte um meio de poder evangelizar e levar a palavra de Deus ao próximo. Um veículo de transporte que custa milhões de reais, o combustível é caríssimo, a manutenção é caríssima, mas só para manter o status. Quando chegava num estádio de futebol, onde eram feitos esses shows gospels, essas missas campais, ou esses cultos ao vivo, descia lá o helicóptero do líder, da líder, do pregador, da pregadora, da famosa, do cantor e da cantora famosa. E Jesus Cristo não estava ali. Jesus Cristo não precisa de um helicóptero. Não precisa daquele carro de 200 mil. Não precisa daquela casa de 300 mil que você quer. Jesus Cristo quer que você fale a verdade, que você escute, que você corrija com amor, que você pondere, que você não aceite tudo que as pessoas te oferecem. Eu não li aqui a passagem que diz que todas as coisas me são lícitas, a liberdade cristã, mas nem todas me convêm. Eu não li essa passagem. Eu li duas passagens que falam exatamente para a gente não se dar a bebedeiras, essas glutonarias, essas imoralidades sexuais, essa vida dissoluta, nas drogas, nas festanças e gastanças que mais produzem contenda, briga entre família, vizinho, amigos, amizades se rompem ali. E o povo do mundo, que está nesse mundo, quando a gente fala do povo do mundo, as pessoas que estão distanciadas de Cristo Jesus, elas pensam, nossa, mas esse homem é cristão? Essa mulher é cristã? Se esse homem entrar no céu desse jeito, os bois da fazenda do meu pai entram também. E eu já escutei isso. Mas que não seja a tua bermuda, a tua camiseta de futebol, ou teu cabelo curto ou comprido, um atrapalho na vida do outro. Porque muitas vezes as pessoas aqui no nosso país foram ensinadas erradas. Acham que bom testemunho, vida exemplar é aparência. E a aparência, ela vai se esvaziar com o tempo, esvaziar. Você não tem como você ter uma noção de como é a vida da pessoa se ela não conversar com você, não bater papo com você, não se socializar. É claro que estamos num mundo perigoso, existem pessoas de má fé e tudo mais. Mas o nosso portar no dia a dia, ele tem que sobressair. E se a nossa justiça não for diferente da justiça dos sábios entendidos, não vale nada. Quem mostra valor, quem mostra diferença, é você, meu irmão, minha irmã. Quando você tropeça numa pedra, dá vontade de falar aquele palavrão. Quando você espreme o dedo na porta do carro, ou quando perde o ônibus, quer xingar o motorista. Alguém te fecha na rua lá e você já prega a mão na buzina e você não sabe que tem uma nuvem de testemunha em volta de você. E você não sabe que se não tivesse nenhuma pessoa viva do teu lado, só você e os pássaros, o Espírito Santo de Deus, que é onipresente, onisciente, ele está ali, onipresente, e sabe de tudo. E Deus está vendo. Deus está escutando você. Deus está te olhando e Ele está sondando o teu coração e o teu íntimo ali, e você acha que está sozinho. Está sozinha que ninguém viu. Uma nuvem de testemunhos nos cobrem, nos cercam.
temos que viver uma vida regrada. Não é pecado querer ter boas coisas. Pecado é ambição, a torpe ganância. Tudo moderado. A comer uma boa comida. Coma uma boa comida no restaurante, mas não seja uma glutona, um glutão, porque a pessoa que está do lado, que às vezes tem o dinheiro contado para comprar tal alimento, ela vai ver ali e olhar, nossa, tanta gente passando fome e a pessoa restando no prato. Tanta coisa, são tantas coisinhas que elas falam muito mais do que a nossa boca. Claro que a gente não tem que se guiar pela aparência, mas o comportamento ele fala mais do que a aparência. O comportamento fala mais do que uma boca, e uma imagem fala muito mais do que 1000 palavras. Temos que saber julgar com equidade. Tem coisas que são e tem coisas que não são. E eu espero que você tenha entendido o propósito desse vídeo. No próximo vídeo, eu farei, aí no longo da semana, um vídeo sobre aparência. E vamos entrar nesse assunto com mais profundidade. Mas hoje, por enquanto, vida exemplar, bom testemunho. Para que o teu vizinho, a tua vizinha, a tua amiga da empresa, teu amigo, aquela pessoa que você cativou e cativa, ela fale assim, eu quero o Jesus desse irmão. Eu quero o Jesus dessa mulher. Eu quero esse Deus. Não porque ele tem carro, não porque ele tem uma casa, não porque ele tem joias, celulares caros, carros bonitos, ele tem uma voz bonita, uma boa fama. Não. Eu quero o Deus desse homem e dessa mulher porque ela vive sorrindo. Ela sorri, ela é educada. Onde ela vai, as pessoas amam ela, amam ele. As pessoas respeitam ele, respeitam ela. As pessoas pedem conselho. Quando alguém quer um conselho, vai direto nele lá. Vai direto em você, vai direto nela. E isso é gratificante. Não somos os donos da verdade. Verdade é Jesus Cristo. E Ele é o nosso dono. Nós devemos ser co-herdeiros desse reino, o sal da terra. Então, pense e medite como você tem andado, como tem sido a tua vida. Se ela tem sido uma vida exemplar, uma vida de bom testemunho, se você tem sido um exemplo de vida, ou se você tem sido uma vergonha para aqueles que o cercam. Paz e graça a todos. Deus abençoe. Se assim Deus permitir, nos veremos no próximo vídeo nesta série Vinde às Águas. Deus abençoe a todos.